Caso surpreendente. O Nate aborda essa garota, fala que ela é muito linda e tenta se apresentar. E como ela prefere não apertar a mão dele, ele pergunta se ela não vai apertar a mão dele, e ela diz que não. Ele pergunta se ela tem namorado e ela diz que sim. Ele fala que o namorado dela não está ali agora e pede o número dela. Ela fala que não e diz que não tem número, e já ele diz que ela está com o telefone na mão dela. Ele pergunta há quanto tempo ela está namorando e ela diz que não tem certeza. Então ele fala que não é tão sério. Ela fala que é sério, mas ele diz que não tem tanto tempo e ela diz que realmente não tem. Ele pergunta o nome dela e em seguida pede o número dela, mas ela fala que está bem. E ele diz que pode ficar melhor. Ela diz que está bem e pede desculpa e ele pergunta se ela tem certeza e em seguida deseja um ótimo dia para ela. E agora, quando ela se aproxima, ele pergunta o que aconteceu. E ela pergunta se o carro é dele, mas ele pede para ela dar a volta. Ela fala que ele não disse que o carro era dele e já ele pergunta se ela acha que ele deveria ter dito. E como ela diz que sim, ele pergunta por que ele deveria ter dito e ela diz porque ela teria dado o número pra ele. Ele fala que ela disse que ela tem namorado, mas ela diz que não tem namorado e fala que estava brincando. Ele pergunta por que ela fez essa brincadeira e também pergunta se ela é comediante. Ela fala que talvez e pede desculpa. E em seguida ela fala que é um carro muito legal e pergunta que carro é esse. E ele diz que é uma Lamborghini. Ele pergunta se ela gosta e ela diz que sim e pergunta se ela pode entrar. Ele fala que ainda nem a conhece e pergunta o nome dela. E depois que ela diz o nome pra ele, mais uma vez ela pergunta se ela pode entrar. E ele pergunta por que ela quer tanto entrar. Ela fala que nunca esteve em um carro desses antes e fala que é um carro muito legal. Ele agradece e fala que ele também gosta muito desse carro e que essa cor é a cor favorita dele. Ela fala que aceitaria ir no encontro com ele e ele pergunta se ela aceitaria ir no encontro com ele. E como ela diz que sim e fala que gosta desse tipo de carro, ele começa a rir. Ele fala que entende, mas diz que não tem certeza se ele quer levá-la para um encontro, e ela pergunta por quê. Ele fala que no começo não pareceu que ela estivesse interessada nele, mas ela diz que ela estava. E ele pergunta se é verdade e também pergunta se desde o começo ela estava interessada nele. E como ela diz que sim, ele pergunta então o que aconteceu. E depois de um tempo pensando no que dizer, ela simplesmente diz que gostou dele. Então ele pergunta por que ela não disse e ela diz que ela tem dificuldade de se comunicar. Ele pergunta se é verdade e fala que já que foi isso, ela pode entrar. E já nesse momento, dentro do carro, quando ele a vê toda animadinha, ele fala que a energia dela está muito diferente do começo da conversa e pergunta por que o humor dela mudou assim tão rápido. Ela pede para que ele esqueça o que aconteceu no começo, mas ele fala que não tem como porque isso aconteceu e que não sai da cabeça dele. Ela fala que não sabe o que dizer, mas que eles podem sair à noite e que ela vai tentar compensá-lo por isso. O Nate pergunta por que uma garota tão bonita quanto ela não está namorando, e ela responde dizendo que ela só não tinha conhecido a pessoa certa, mas que ela acha que acabou de conhecer. O Nate pergunta quem, ela diz que é ele. Ele pergunta se é ele e fala que isso é muito louco. Ele pergunta se ela acha que ele é a pessoa certa e ela diz que sim. Ele fala que é impressionante como a vida muda rápido. Ele fala que assim que eles se conheceram, ela nem sequer estava interessada nele e que agora, depois de ver o carro dele, ela já até acha que ele é a pessoa certa. Ele fala que adoraria levá-la pra sair, mas o problema é que ela é interesseira. Ela fala que não é interesseira, mas ele fala que ele tem certeza que ela é. E mais uma vez ela fala que não é interesseira e fala que à noite ele vai poder conhecê-la melhor. Ele fala que eles não vão sair hoje à noite e que chegou a hora dela sair do carro dele. Ela fala que não vai sair, mas ele diz que está falando sério e que ele não curte interesseira. Ela diz que já que é assim, tudo bem, e já ele deseja uma ótima caminhada pra ela. O Nate pergunta se ela entendeu e ela diz que entendeu e dá um tchau pra ele. O Landon começa a conversa dizendo que ela é muito linda e em seguida ele se apresenta e fala que o nome dele é Landon. Ela diz alguma coisa, mas ele fala que não está ouvindo, então ela fala que está indo para a academia. Ele pergunta o nome dela e fala que o nome dele é Landon e mais uma vez ela diz que está indo para a academia. Ele fala que já entendeu que ela vai para a academia e diz que ele quer saber o nome dela porque ela é muito bonita. E depois que ela diz o nome para ele pergunta se ela é dali mesmo de Miami, mas ela diz que não e fala que ela é da Europa. Ele fala que já ele acabou de se mudar da Nigéria e que ele está tentando fazer novas amizades e em seguida pede o número dela. Mas ela diz que não e fala que ela tem namorado. Então ele fala que respeita isso e deseja um ótimo dia para ela.
E agora, quando ela volta batendo no vidro do carro, ele pergunta o que aconteceu. E ela pergunta se o carro é dele. Ele fala que o carro é dele e ela pergunta se ele está falando sério e também pergunta se o carro não é alugado. E quando mais uma vez ele fala que o carro é dele, ela diz que eles podem sair, mas ele fala que ela acabou de dizer que ela tem namorado. E ela fala que é verdade, mas que isso não impede que eles possam se conhecer. E já ele diz que vai sair do carro. Ele sai do carro e pergunta o que ela estava dizendo e ela diz que o namorado dela não precisa saber de tudo o que ela faz. Ele diz que tudo bem, mas que acabou de tentar conversar com ela, mas ela fala que não sabia que o carro era dele e pergunta o que ele faz. Ele fala que faz muitas coisas e diz pra ela que ele é empreendedor. Ele pergunta o que o carro dele tem a ver com isso. Ela diz que ele tem um carro legal e que isso significa que ele é alguém que vai poder prover pra ela. Mas ele diz que não vai prover nada pra ela porque ele acabou de conhecê-la. Ela fala que o que ela está querendo dizer é que ela está interessada em conhecê-lo. Ele fala que conhecê-la e sustentá-la são coisas completamente diferentes. Ela fala que é importante saber disso porque ele é o homem e ela é a mulher, mas ele diz que ela não é a mulher dele. E em seguida ele fala que ela tem namorado e pergunta se não é verdade. Ela diz que é por isso que ela quer conhecê-lo, porque ele pode ser o próximo namorado dela. Ele fala que o namorado dela é que tem que sustentá-la e não ele. E em seguida ele também fala que ele não sabe sobre o namorado dela, mas que ela é muito bonita e que se ela quiser conversar e se divertir, ela pode entrar. E ela diz que pode ser. E já dentro do carro, nós vamos direto ao momento em que ele a questiona como ela tem a audácia de mencionar a possibilidade dele sustentá-la, sendo que ele mal a conhece. Ela fala que está no direito dela de escolher alguém que cuide dela. E já ele diz que ele não é esse tipo de pessoa e que essa conversa não vai chegar a lugar nenhum. E em seguida ele pede para ela esperar e fala que ele precisa dizer que ela é interesseira. Ela pergunta o porquê e ele diz que se não fosse o carro dele, ela nem estaria ali conversando com ele. E ela fala que é claro que se não fosse o carro, ela não se interessaria por um cara como ele. E ele fala que isso é a prova de que ela é interesseira e deseja uma ótima caminhada para ela. Onaia se aproxima, pergunta se está tudo bem e fala que ela está incrível. Em seguida, ele pergunta o nome dela, mas ela diz que não tem nome, então ele pergunta por que ela é tão rude e tenta se apresentar. Ela pergunta se ela foi rude, ele diz que sim e fala que eles podem ser amigos. Ele pede para ela esperar, mas ela diz que não está querendo fazer uma nova amizade, então ele diz que respeita isso. Ela volta e diz pra ele que esse carro coloca ele em outro nível e ele fala que não entendeu. Então ela diz que resolveu dar uma chance pra ele. Ele fala que não está querendo mais uma chance e ela pergunta o que ele quer dizer. Ele fala que ela disse que não estava querendo fazer uma nova amizade e que ele respeita isso. E como ela diz que quer sim ser amiga dele, ele pergunta por que só agora. Ela fala que pensou melhor e que resolveu dar uma chance. Ele pergunta o nome dela e depois que ela diz o nome pra ele fala que é um prazer conhecê-la. Ele fala que ela é muito bonita e em seguida pede para ela esperar que ele vai sair do carro. Onaia sai do carro e pergunta quais são os planos dela para hoje. E ela diz que nada demais e que só estava saindo para almoçar. Ele pergunta almoçar onde e ela diz que em um restaurante não muito longe dali. Ele pergunta por que ela resolveu mudar de ideia assim de repente e falar com ele. Ela fala que simplesmente pensou melhor e que não viu por que não conversar com ele. E ele pergunta se o carro dele chamou a atenção dela. Ela fala que talvez e pergunta se isso faz diferença. Ele fala que só está tentando entender e que ele prefere que ela seja sincera e pergunta se é isso. E ela diz que sim. Ele pergunta se ela é solteira e como ela diz que sim, ele pergunta quanto tempo e ela diz que aproximadamente há 2 anos. Ele fala que gostou das tatuagens dela e pergunta quantas tatuagens ela tem, ela diz que tem 25. Ele diz que só está faltando uma tatuagem com o nome dele. Ele fala que dá pra ver pela maneira que ela fala que ela também não está se esforçando em conhecê-lo e diz que vai nessa. Ela pede mais uma chance e ele pergunta por que ele faria isso. Então ela pede pra ele dar uma olhada nela e pergunta se ele não a acha bonita. Ele fala que realmente ela é muito bonita, mas que isso não é o suficiente. E ele ainda fica ali mais algum tempo conversando com ela, mas por final acaba convidando para entrar no carro.
E já nesse momento, dentro do carro, ela pergunta se ele que é o dono do carro. Ele pergunta por que isso é importante e em seguida fala pra ela sair do carro dele porque ela é interesseira. Ele fala que, pra ser sincero, nem deveria ter deixado entrar. E ela diz que pra ela tanto faz. Ela fala que desde o começo ele que estava querendo conhecê-la, mas ele fala que isso foi antes dele saber quem realmente ela é. Ela fala que está tudo bem e já ele pergunta o que ela ainda está fazendo dentro do carro dele. E ela diz porque ele a convidou. E ele fala que agora está pedindo pra ela sair e deseja um ótimo dia pra ela. O Nate aborda essa garota e tenta se apresentar, mas ela diz que tem namorado. Ele fala que o namorado dela não está ali agora e que ele só precisa de 2 minutos. Ele pede o número dela, mas ela diz que acha que não. Ele pergunta se ela está com pressa e ela diz que sim e fala que precisa ir. E mais uma vez ele pede o número dela e ela pergunta por que ele quer o número dela. Ele fala porque ele quer conhecê-la e diz que ele é novo na área. Ela diz que acha que não e fala que ele não faz o tipo dela. Ele pergunta qual o tipo dela e ela fala que não sabe e diz que não faz diferença já que ela tem namorado. Ela fala alguma coisa que ele não entende, então ele pergunta se aconteceu alguma coisa. E ela diz que só decidiu voltar pra falar com ele e ele pergunta por quê. E ela fala que não sabe e diz que na verdade ela não tem namorado. E depois que ela também diz que vai dar o número pra ele, ele pede pra ela dar a volta. Ela diz que o carro dele é uma gracinha e que também ele é um fofo. Mas ele fala que ela disse que ele não faz o tipo dela. Ela fala que gostou do estilo dele, que ele tem um carro legal e que ela gostaria de conhecê-lo melhor. Ele fala que se apresentou pra ela e que tentou conhecê-la, mas ela diz que pensou melhor e que resolveu dar uma chance pra ele. E ele pergunta por que só agora. Ela diz que ela o achou um fofo e que eles poderiam dar uma volta. E como ele fala que ela foi rude com ele no começo, ela pede desculpas e fala que eles deveriam recomeçar. E diz pra ele que eles poderiam dar uma volta no shopping ou algo do tipo. Ele fala que não sabe sobre isso, mas que vai abrir a porta pra ela. E assim que ela entra no carro, ele fala que vai fechar a porta. Ela agradece e ele pergunta se ela é dali mesmo e ela diz que sim. O Nate pergunta o que ela gosta de fazer na cidade. Ela fala que gosta de fazer caminhada, ir para a praia, fazer compras no shopping e encontrar os amigos no clube. E já nesse momento, depois que ele pergunta por que ela não quis falar com ele no começo, ela fala que não sabia que ele estava no nível e nas expectativas dela. Ele fala que isso é muito louco e pergunta qual o nível dela. Ela fala que sabe o que quer, que ela está na faculdade, que é determinada e que quer alguém bem-sucedido. O Nate fala que ele acha que ela é interesseira. Ela fala que não é interesseira e que só é determinada e que sabe o que quer. Ele fala que desde o começo ela não se interessou por ele, que só foi ver o carro dele que ela voltou e pergunta se agora ele faz o tipo dela. Ela diz que ele faz o tipo dela, mas ele fala que ela é interesseira e que vai ser melhor para os dois se ela sair do carro dele. Ela fala que tudo bem e já ele deseja uma ótima caminhada para ela.